Chamo Maria Gorete Fernandes, tenho doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN. Também sou avaliadora do MEC-NEP e trabalho com a questão da tecnologia, da ergonomia, desde 2003. Meu Instagram é Gorete Fernandes, Gorete com 2 T's e um I. E eu tenho um canal no YouTube onde eu gosto de postar algumas aulas. E essa é uma das aulas assim que eu acho que os alunos, todo mundo que está nessa geração agora 4.0, um período em que a gente vai vir pela frente pós-pandêmico, deve prestar atenção em algumas coisas que eu vou colocar aqui. Então, antropotecnologia, o que é isso? E é muito conhecida como ergonomia dos sistemas. Nessa aula, essa primeira parte, eu vou explicar o que é e por que está em alta algumas pessoas estudarem sobre a antropotecnologia. Primeiro, a antropotecnologia ela visa reorientar as ciências do homem para agir sobre algumas exigências e características tecnológicas. Então, seu campo é a transferência de tecnologia e seu objetivo é modificar os sistemas técnicos e organizacionais. Isso cai muito bem com a situação atual agora que a gente está vivendo. Ou seja, nós estamos utilizando tecnologia para modificar todas essas nossas características, essas exigências dessa pandemia e estamos modificando todo o nosso sistema técnico e organizacional. A gente está vivenciando isso agora, com o teletrabalho, né, e com todas as outras coisas que estão sendo aceleradas nessa geração 4.0, em prol dessa característica da antropotecnologia, que é essa inserção dessa tecnologia frente a essas exigências. Esse termo é proposto para designar o quê? A utilização simultânea de ciências da natureza e da sociedade como forma de processar uma melhor forma de transferência de tecnologia dos países em vias de desenvolvimento industrial. Então, assim, qual o país que tem hoje dado uma maior contribuição de tecnologia? Quem é que está à frente? Como é feita essa modalidade de transferência desses estudos relacionados aí nos 4 continentes que a gente tem? América do Norte, Europa, Ásia, África e América do Sul. Como é que está essa transferência de tecnologia entre um continente ou entre um país e o outro? Ela tem, a antropotecnologia, algumas definições de caráter restrito e abrangente, mas toda a interface dela, da tecnologia, o homem é a principal interface. Não existe tecnologia, antropotecnologia, sem o homem, o envolvimento do homem. Existem 2 tipos de processo dessa tecnologia, dessa transferência de produto. É o físico e o de gestão. Essas técnicas elas têm uma ordem comportamental e ideológica e também tem uma ordem instrumental de como são utilizadas. Exemplo disso, mecanismo de motivação, de integração, plano de treinamento pessoal, trabalho em grupo participativo, né? Então tem várias coisas à disposição de máquinas, equipamentos, essa sequência de linha de produção. Então, como é que essa tecnologia toda é implantada? Que gestão ocorre, quais são os processos físicos, comportamentais e cronológicos. Porque se a gente parte do princípio de que a gente pensou, vamos dar um exemplo aí, a tecnologia do celular. Então, desde a ordem de implantação do primeiro celular até hoje, a gente passou por tudo isso. O mecanismo de motivação, que passaram a exigir e a motivar as pessoas a adquirirem um celular, como foi o treinamento pessoal, plano de desenvolvimento para desenvolver essa tecnologia nas fábricas, nas empresas, né, para vender, para instalar, para implantar. E tudo isso é uma definição de um processo introdutório que já existe
e que muitas vezes ele não é concebido, como a ANG falou em 91. O Wisner, que é um dos principais estudiosos em 1985, ele falou que a antropotecnologia era um poderoso instrumento para muitos países, que não tinha ainda um desenvolvimento completo das suas economias. E aí, com a globalização, tudo muda, porque os blocos econômicos vão fazerem, eles tanto vão cooperar como vão competir entre si. E aí, essa transferência, ela ganha um impacto maior, porque tinha que se repartir o mercado mundial, tinha que fazer a transferência como um fator essencial para desenvolver e para entrar na competitividade. Então, países que não pegavam uma tecnologia que já existia de outro país, ele tinha, ou ele cooperava, ou ele ia competir. Então, muitas vezes tinha que ter essa cooperação para se manter nessa competição. Os efeitos da transferência da tecnologia, os efeitos positivos. Logicamente, o primeiro efeito é o desenvolvimento, depois vem a competitividade. No âmbito negativo, a gente tem alguns impactos na saúde, no funcionamento técnico e também no funcionamento financeiro, porque todo mundo sabe que tecnologia é cara. Na saúde, tenho duas coisas para falar de impacto. É a alta frequência de acidente de trabalho, no ponto de vista onde você entra na saúde do trabalhador, na ergonomia. Com a introdução de tecnologia, a gente tem uma alta frequência de acidente de trabalho, principalmente DORT, lesão por esforço repetitivo e algumas doenças profissionais. Na pandemia agora, como tem muita pressão, né, por se utilizar o trabalho remoto, isolamento, então aumenta a ansiedade, crise de ansiedade, aumenta a síndrome de burnout, né, do estresse ocupacional. Do ponto de vista de funcionamento técnico, a gente vai ter o quê? Um baixo volume de produção, baixa qualidade de produtos, frequência e degradação de dispositivo técnico. Já no aspecto financeiro, a gente tem, às vezes, não tem condições de oferecer aos operadores salários, benefícios, condições trabalhistas, né? E a dependência diante dos organismos, às vezes, de empréstimo, né? De geração de renda, de capital de giro. Como é que ficaram as condições de trabalho com essa transferência de tecnologia do ponto de vista da ergonomia? A gente tem a condição de trabalho técnico, físico-ambiental e organizacional, que aí a gente entra muito nas três ergonomias que mais hoje são estudadas, que é a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a organizacional. Mas é preciso mais que processo de transferência de tecnologia para a gente chegar a considerar. A gente tem que estudar e considerar também a nível mundial o contexto geográfico, industrial, social, antropológico e financeiro. Então, por isso que alguns países se sobressaem a outros, porque eles têm, às vezes, um contexto geográfico mais favorável, a indústria, a sociedade, por exemplo, os chineses. Os orientais, os japoneses, eles têm aquela questão da disciplina, do foco, de serem envolvidos com tecnologia, né? E é totalmente diferente de outra visão de outros países. Então, a antropotecnologia é a adaptação da tecnologia à realidade, né? À realidade nossa, de cada país, da sociedade. Então, como é que os países eles têm isso favorável ou contrário? No ambiente geográfico, a gente tem o quê? Um clima que pode favorecer a questão da água, da energia, as vias de circulação. Isso nós vemos desde o início dos tempos, dos primórdios, que a gente estuda história, que quem tinha uma localização, parece que tinha uma localização geográfica favorável, um clima bom, ele expandia, ele desenvolvia mais do que outros. Na questão financeira, os tipos de negociação, exemplo, Brasil e leste europeu, né? Então, como é essa questão das transações, das negociações entre um país e o outro? Quem tem mais dinheiro subjuga quem tem menos dinheiro nessas transações, com certeza.
Outro contexto é industrial, a parte de fornecedores, de manutenção, o social também, que é a disponibilidade de recursos humanos, e os antropológicos são os hábitos, a região. Então, tem algumas civilizações que são totalmente contra o avanço da tecnologia. Os hábitos, o regionalismo deles é ainda se manter fora desse contexto da tecnologia. Entende, então, que assim, para você ter uma transferência de tecnologia que dê certo e que agregue valor e que faça o país desenvolver, a gente tem que ter tudo isso. A gente tem que ter uma localização geográfica, um clima, uma energia, as vias de circulação favoráveis, tem que ter capital, né? Tem que ter um tipo de negociação boa, né? Financeira. A indústria tem que ter fornecedores e manutenção para essa tecnologia se manter, né? Porque senão você vai ter que importar tudo, né? Quem vai fornecer isso, como é que vai chegar, quais as vias de acesso e circulação. E nós temos que ter a disponibilidade de recursos humanos, ou seja, pessoas capacitadas. E os hábitos da população, da comunidade, tem que ter um alinhamento com essa tecnologia, com essa transferência de tecnologia. Quais são as bases teóricas da antropotecnologia? A gente tem a parte da geografia, que isso é aí, ó, é de anos e anos, é onde a gente tem os primórdios, as primeiras civilizações, né, que já demonstravam os pontos mais geográficos, mais estratégicos, eles eram até fruto de guerra, né, de disputa, por serem regiões favoráveis. A gente tem a história, né, dos que dominavam e os que eram dominados, a parte da sociologia do trabalho também. Nesse contexto, para que a antropotecnologia ocorra, você não pode deixar de levar em conta a ergonomia e a antropologia, né, que é o estudo do homem. Então, são várias interfaces para a gente ter esse estudo da antropotecnologia. E assim, a história, ela contribui no sentido de fornecer uma evolução técnica dos povos, de evidenciar a história de cada povo, né, de ver os pontos positivos, elementos positivos ou negativos que permitiram que um país aumentasse a sua tecnologia ou não. Então, a gente não pode deixar de tomar como base essa base histórica. E a parte sociológica, como eu te falei, será que você tem mão de obra, né? Você tem a sociedade com captação, com recursos, uma sociedade já que tem condição de trabalhar com aquela tecnologia, que tem cursos de nível superior para abranger aquela tecnologia, né? Então, muitos países não estão preparados. Não tem curso suficiente, pessoas capacitadas, né? Tem que trazer de fora. Outra questão importante é a questão dos antecedentes culturais, físicos, cognitivos, né? Como é que isso ocorre nessas bases teóricas? Por exemplo, orientar-se para uma situação de trabalho. Melhoria das condições de trabalho da vida do trabalhador. Quem hoje vê isso é a análise ergonômica do trabalho, que a gente vê sim em ergonomia. A gente vê essa situação. Então, se você está trazendo uma tecnologia de fora, você tem primeira coisa fazer uma análise ergonômica para saber se aquela tecnologia, quando vier, pelo menos no meio físico, no meio da questão do trabalhador, se aquilo ali vai ser bem utilizado, se vai ter realmente um bom rendimento. Né? Se ampliar esse campo de atuação das variáveis e da metodologia comparativa, porque tem tecnologias que são importadas de um país para outro, mas não foi vista a parte da ergonomia e você acabou dando um tiro no pé. Você comprou uma tecnologia que não vai ser bem aceita ou vai dar erro. Ou, muitas vezes, promover muitos acidentes de trabalho. Então, nessa análise de metodologia antropotecnológica e de transferência, você tem situações de referência, a projeção do quadro futuro, né? A ergonomia pode fazer isso, como eu já disse, pela análise ergonômica, prognóstico da atividade, análise da atividade real, né? Do país comprador para o país vendedor. Então, quem está vendendo, como é que isso funciona lá?
Será que no país que está comprando vai funcionar com esse trabalhador, com esse contexto, com essa localização geográfica, com o clima, com as vias, né, de acesso? Quando a gente não pensa nisso, quem compra muitas vezes está comprando um presente grego, né? Que não vai dar certo essa transferência. E importante também ver uma situação de referência que é a modernização, onde você faz a análise da situação atual. Ou seja, a matéria-prima, os trabalhadores, o sistema de produção, que às vezes é diferente do país onde essa tecnologia foi implantada, os aspectos que desaparecerão, outros que permanecerão, outros que vão surgir, e situações semelhantes. Então, tudo isso, né, você tem que verificar e você tem que, antes de trazer, de importar, checar. O Brasil, por exemplo, se comprar caças dos franceses ou dos americanos, tem que saber se os pilotos de caça daqui estão preparados para essa tecnologia, se eles têm essa capacitação, né? Se eles, até o tamanho, a altura deles, porque nós temos diferença de tamanho entre os países, né? Na teologia, as características, as medidas antropométricas são diferentes. Então, estou dando exemplo aqui com os caças, né, que os militares poderiam comprar, mas também tem outro, nas indústrias também tem outros tipos de exemplo com máquinas, com dispositivos, né? Então, no país vendedor, quais são os condicionantes da tecnologia desse país que está inovando, que está vendendo essa tecnologia? E no país comprador, a análise do sistema. Quais são as modificações e as soluções encontradas quando essa tecnologia chegar aqui, com outro, como eu digo, com outra nuance, com outras interfaces. Então, temos que fazer análise dos trabalhos e ensaios de laboratório, né? Não comprar antes de você testar, de você verificar, de você realmente fazer uma análise ergonômica do trabalho. Como é essa projeção do trabalho futuro? Essas estabelece futuras das condições de execução, da população futura e suas variações. Veja, a gente está no momento nesse, de uma saída onde a tecnologia agora vai ter que crescer mais rapidamente. Por quê? Porque tivemos mobilidade reduzida, então temos que resolver esses problemas de mobilidade. E a tecnologia é a resposta para isso. Tentativas de prever a atividade futura a partir do trabalho real. Então, muitas perspectivas, saiu aí até durante essa pandemia o que é que vai se manter, o que não vai, o que é que vai bombar aí, né, do mercado e o que vai cair. Então, temos que identificar os modos operatórios para atendimento e temos que ver essa variabilidade humana, se ela é capaz, né, se ela está preparada para absorver esse novo mercado. Na antropotecnologia, os setores hoje em dia que a gente mais estuda é a parte da agricultura, com a ergotoxicologia, a gente tem o agronegócio em expansão usando tecnologia de ponta, né, com drones, com máquinas, robótica, estudos, até de se determinado veneno, determinada substância for colocada naqueles alimentos, o que pode ocorrer, produtos transgênicos e aí vai. Na área industrial, a tecnologia está muito alta na parte de destilarias. Em serviços, a gente tem excelente tecnologia e muita mudança na parte de metrô, de alimentação coletiva, de segurança pública e tal. Por isso que tem vários editais aí, gera muito dinheiro para encontrar novas soluções tecnológicas nessas áreas. E como considerações finais assim, dessa primeira etapa da nossa aula, que vocês vão depois dar continuidade com a aula de Antropotecnologia 2, o principal foco da nossa tecnologia está nesse momento da globalização. E o homem é que vai fazer essa adaptação e
não padronização, porque a tecnologia não vai se comportar da mesma forma em cada país. Cada país vai ter sua padronização, vai ter a sua resposta quando receber um componente novo tecnológico que não foi criado no próprio país e vem de fora, tá? Então, o que é importante nessa aula de hoje é frisar isso. Outro ponto importante é que a ergonomia, através de análise ergonômica de trabalho, pode prever e pode evitar transtorno de importação ou de compra de tecnologias que não vão se adaptar. Eu vou dar errado aqui, tá? Então, a gente fica por hoje com essa primeira etapa e qualquer dúvida, se quiser entrar em contato, você pode falar comigo direto no Instagram, Gorete com 2T Fernandes, ou mandar um e-mail para mim, profa, DRA Gorete com 2T, @gmail.com. Obrigada.